Oi, boa tarde. Espero que seja tudo bem com vocês. Hoje, nossa aulinha destinada ao sétimo ano de língua portuguesa começa na página 14, apostila do volume 3. Muito bem. Até aqui, nós estudamos uma classe de palavras chamada adjetivo, certo? Fizemos alguns exercícios ali de concordância, entendemos como é que ele vai variando de acordo com as palavrinhas que ele está classificando. E agora a gente vai estudar os pronomes, certinho? Que são os pronomes? Pronomes são aquelas palavrinhas que significam nome, que representam nome, no caso, as pessoas do discurso, né? Pronome. Elas podem substituir, podem fazer referência. Lembram lá dos pronomes do caso reto? Eu, tu, ele, ela, você, nós, vós, eles, elas, vocês. Essas palavras, elas são sempre sujeitos, né? Por exemplo, eu estou falando, eu, né? Nesse caso, a pro. Então, os pronomes também são aquelas palavras que nós utilizamos para conjugar os verbos, lembram? Quando eu tenho. Lembram que a gente estava estudando os tipos de sujeito? Tem aquele sujeito que é oculto, né? Desidencial. Eu consigo identificar aquele sujeito achando o pronome. Eles correram, eles correram. Ok. Agora, se eu não tenho o pronome ali, eu tenho só correram muito rápido. Quem que correram, né? Eu vou saber através do meu verbo qual é o sujeito, se é sujeito indeterminado, se é sujeito oculto, enfim. Então, o pronome ele é muito importante na análise sintática. Olha só o que o livro diz pra gente. Pronomes são palavras usadas para substituir ou retomar os nomes. Pessoas, animais, coisas, etc. Ou até sentenças, né? Às vezes mais de uma palavra. Ou para se referir a eles. Cumprem, portanto, funções equivalentes às exercidas pelos elementos nominais. O que a Pro quer dizer com isso? Eu não preciso repetir aquela palavra várias vezes. Eu utilizo os pronomes. Eu digo assim: João levantou da cama. João foi ao banheiro. João escovou os dentes. João desceu as escadas. João tomou café. Eu não preciso usar João várias vezes. Eu uso o quê? Os pronomes para substituir, para fazer referência ao João. Aí como é que eu digo, né, essa frase? João acordou cedo. Ele foi até o banheiro e escovou os dentes. Depois ele desceu as escadas, né? E tomou café. Então eu uso esse ele para me referir ao João, para retomar uma palavrinha que eu já citei. Eu não preciso repetir várias vezes aquelas palavras. Por isso nós utilizamos os pronomes. Tranquilo? Então aqui a gente vai fazer alguns exercícios de concordância, bem parecido com aquele que nós fizemos lá na aula passada. Assim como ocorre com os adjetivos, como regra geral, o pronome concorda em gênero e número com o substantivo, a que se refere, claro. Reescreva as frases a seguir, substituindo os termos destacados pelos que constam entre colchetes. Faça as alterações de concordância necessárias. O que a Pro quer que vocês façam aqui? Eu tenho uma palavrinha aqui em negrito, né? Eu vou trocar essa palavra por essa que está entre colchetes e alterar todas as outras que estão concordando com ela. Então, se essa palavra passou para o masculino, tudo aquilo que concorda vai para o masculino. Olha só. Essa velha bonacheirona. Aí eu tenho que trocar por bonachão. Esse velho bonachão. Ok, é uma palavra masculina. Então, aquelas palavrinhas que estão ligadas a ela, que são adjetivos, são pronomes, artigos, também irão para o plural. Ou então para o masculino nesse caso. Seguindo, que era o ventre do rio, levar a escolher o seu local. Local é uma palavra masculina, mas eu preciso trocar por uma feminina, localidade. Então, eu vou trocar tudo que faz referência à sua localidade. Muitos séculos eu troco por décadas. E aí, eu troco muitos por muitas ou não?
Então, façam esses exercícios aqui, A, B e C. Depois mandem foto, qualquer dúvida, chame a prova. E aí eu tenho casos especiais de concordância. Tem algumas palavrinhas que não entram nessa regra, só se eu tiver um artigo. Olha só, olha essas duas placas aqui. Proibido passagem de pedestres e proibida a passagem de pedestres. Porque aqui eu tenho essa palavra no feminino e aqui eu tenho no masculino. O que mudou? É isso que vocês vão me dizer aqui na resposta. O que mudou? Por que lá tá feminino? Observem bem as duas frases e vejam qual é a palavrinha que tá ali exigindo que ela vá para o feminino. Olha aqui a regra. Tem uma regra, lembrem sempre que a gramática é aquele quebra-cabeça. E aí, para conseguir encaixar as pecinhas, eu preciso entender como elas funcionam, quais são as regrinhas que me dizem onde eu coloco cada peça. Muito bem. Expressões como é proibido, é necessário, é preciso, é permitido e é bom, quando se referem a substantivos de maneira genérica, ou seja, que não são femininos nem masculinos, não tem o artigo ali me especificando, sem determinação de artigos ou pronomes, não variam em gênero e número. Então, se eu não tenho um a, um uma, eu deixo no masculino. Eu não faço essa variação. Nessas palavras aqui, é proibido, é necessário, é preciso, permitido e bom. Por sua vez, quando o substantivo, aqui o adjetivo, se refere, é determinado por um artigo ou um pronome, a expressão deve ser flexionada de acordo com a regra geral de concordância nominal, ou seja, deve concordar em gênero e número com o substantivo. Beleza. Aqui deu toda essa volta para dizer o seguinte: se eu não tenho um a, um uma, antes dessas palavras proibido, necessário, eu uso elas sempre no masculino, ó. Proibido passagem de pedestres. Lá na direção da nossa escola. Proibido entrada de alunos. Agora, se eu tenho um A na frente, proibida a entrada, aí eu coloco no feminino. Por exemplo, necessário, participação dos pais. Necessária, a participação dos pais. Se tem um A, vai para o feminino. Se não tem, eu deixo no masculino. Proibido a entrada. Isso cai muito no vestibular, muito, muito, muito. Tranquilinho? Então, aqui para o vídeo não ficar muito extenso, a prova vai passar e vocês vão fazendo depois. É muito tranquilo, muito fácil isso aqui. A gente vai diferenciar aqui adjetivo de advérbio, certo? Justifique a concordância nas frases a seguir. As fotos seguiram anexas ao trabalho e o gráfico foi colocado anexo ao relatório. Aqui, olha só o quadradinho azul. Adjetivos como anexo, obrigado, mesmo, próprio e incluso concordam com o substantivo a que se refere. Então, sempre que uma palavra é adjetivo, está alterando um substantivo, ela vai concordar. É isso que vocês fizeram aqui. Eu troquei o adjetivo para ele se adequar ao substantivo. Se eu tenho substantivo no feminino, o adjetivo vai para o feminino, certo? Se eu tenho um substantivo no masculino, meu adjetivo vai também para o masculino. Aí aqui vocês vão colocar: leia os conjuntos de frases e relacione cada um com a sua regra. Eu vou ver onde é que eu vou marcar um, e onde é que eu vou marcar dois. Quando se referem a substantivos, os termos muito e pouco concordam com eles. Na 1 ou na 2 que muito e pouco está concordando com o substantivo? Aí eu vou marcar ali, 1 ou 2. Depois, os termos muito e pouco, quando se referem a verbos ou adjetivos, permanece masculino singular, ou seja, são invariáveis. E aí, onde é que ele está invariável? Na 1 ou na 2? E vamos marcar ali. Aqui, galera, eu tenho que lembrar do seguinte: advérbio é uma palavra invariável. Vocês lembram lá da nossa primeira videoaula, uns meses atrás? Lá para eu explicar isso direitinho. Se vocês não quiserem o link, me falem. Advérbio é invariável.
Agora, adjetivo é variável. Então, aqui, esse exercício, basicamente, a gente vai entender onde é que a palavrinha está assumindo função de adjetivo e onde a palavrinha está assumindo função de advérbio, certo? Olha aqui. Algumas palavras variam de classe gramatical dependendo da função que exercem na frase. Nos casos apresentados nessa atividade, é preciso identificar se os termos muito, pouco, bastante e meio funcionam como adjetivos, ou seja, que concordam com o substantivo, ou como advérbios, que são invariáveis. Beleza, meus amores? Então, esse é o exercício. Agora aqui é o seguinte, complete as orações com os termos indicados entre parênteses, flexionando-os se necessário. Então, tá. Então, olha a letra A. Esse aqui é super fácil, muito, muito fácil. Água é boa para a saúde ou água é bom para a saúde? Aqui é um adjetivo ou é um advérbio? Qual é o sentido dessa frase? Que a água faz bem para a saúde? Então, é um advérbio ou um adjetivo? Pense lá. A consciência ambiental é uma boa alternativa para a vida ou boa alternativa para a vida? Vamos pensando e flexionando. Aí lá na 29 é o seguinte, reescreva as frases substituindo os termos destacados pelos que constam entre parênteses. Faça as alterações necessárias. Aqui mesma coisa dos outros exercícios. Vou trocar a palavrinha em negrito pela palavrinha que está entre parênteses e vou trocar tudo que seja necessário para minha frase ficar coerente. Consideramos o curso muito cansativo. Consideramos a palestra muito cansativa. Muito bem. Depois, empenho por dedicação, ele por ela e pai por mãe. Belezinha? Aí, lá embaixo, eu vou dizer em quais frases a palavra muito é um advérbio, porque não mudou. Lembre, advérbio não muda, é invariável. E em qual o pronome indefinido sofreu variação. O que é um pronome indefinido? Pronome indefinido é alguém, ninguém, nenhum, um, certo? Pronomes indefinidos. Tranquilinho? Onde que o muito é um pronome indefinido? Onde que o muito trocou a sua flexão? Essa questão ela parece um pouco confusa, por quê? Porque o muito, ele também funciona como pronome indefinido, dependendo do contexto. Olha só a B. Para entender a pesquisa é preciso muito empenho. Para entender a pesquisa é preciso muita dedicação ou muita dedicação? Muita, né? Muita. Por que ali é um pronome? Porque mudou. Ele está concordando com dedicação. Ele vai concordar, né? Vocês vão alterar e aí ele vai concordar. E quando concorda, quer dizer que ele está se ligando à dedicação. Se ele está ligado à dedicação, é um pronome indefinido. Tranquilo? Essa questão é um pouco esquisita, mas não é difícil. Beleza? Aí temos um textinho. Isso tudo depois nós vamos fazer na nossa aula no Meet, tá, galera? É só pra quem não puder assistir, enfim, pra ficar registrado a nossa aula. Mas isso vocês podem ler sozinhos, é bem tranquilo. E aqui questões de interpretação junto da gramática. Então, nós vamos ter que dizer aqui o que cada palavrinha dessas significa. Algumas expressões podem ser eliminadas de um texto sem prejudicar sua compreensão. Outras, entretanto, apresentam valor argumentativo, já que com elas procura-se acentuar significados e mobilizar o leitor. Releia os trechos a seguir e explique o sentido sugerido pelas expressões destacadas. Então, nós vamos falar para a Pro. O que cada uma delas significa? Tudo isso que está em negrito está significando alguma coisa. Está enfatizando alguma coisa. Aí vocês vão me dizer o quê? Beleza? Virando a página, lá na página 19, nós temos o seguinte exercício.
mais interpretação. No início do texto, o autor faz uma descrição minuciosa do menino abandonado que viu voltando para casa. Aí a gente vai dizer ali o que ele usa para definir as características físicas, as expressões que foram usadas, por que foram usadas, por que ele utilizou essas expressões para falar de um menino, tá bem? Aqui mais um pouquinho de interpretação, intertextualidade, tem um textinho, um poema muito legal, muito bacana, bem legal mesmo, que a prova vai deixar para vocês no final da aula. A prova vai colocar o link junto pra gente ouvir esse poema, é um poema do Drummond, que é citado lá no texto. Tranquilo? E aí, galera, chegamos no adjunto adnominal. Que bicho é esse? O adjunto adnominal é um termo acessório. Antes de darmos início ao estudo desse conteúdo, relembrem quais são os termos essenciais da oração, assinalando-os. Quais são os termos essenciais? Olha, gente, isso tudo que nós estamos vendo aqui é revisão. Tudo isso a gente já estudou lá atrás. Então, agora a gente vai revisar. Sujeito, predicado, complemento. Quais são os termos essenciais que não podem faltar numa oração? Os principais, os mais importantes. Vamos marcar ali. E aí, olha aqui o quadradinho azul. Esse quadradinho aqui vocês sublinhem, façam estrelinha, usem caneta colorida, que isso é muito importante. As palavras ou expressões que acompanham o substantivo, modificando seu significado, são denominadas adjuntos adnominais. Essa função sintática pode ser exercida por adjetivos, locuções adjetivas, artigos, pronomes adjetivos e numerais. Que é isso? O que são todas essas palavras? Meu Deus! Adjetivo, locução adjetiva, artigos, pronomes e numerais, todas essas palavrinhas, todas essas classes de palavras se ligam ao substantivo. Se eu digo assim, uma menina inteligente passou na prova difícil. Uma menina inteligente. Tudo que está ligado ao menina é adjunto adnominal. Uma, inteligente. Se fosse uma menina esperta, esperta seria adjunto adnominal. Tudo que está ligado ao substantivo é adjunto adnominal. Um artigo, o pronome, né? Alguns meninos vivem na rua, alguns ali é um pronome indefinido. Tá ligado ao substantivo meninos? Tá. Então, é um adjunto adnominal. É só o nome que vai mudar. Mas aquelas palavrinhas que a gente já conhece e que se ligam ao substantivo, agora nós vamos chamar assim, de adjunto adnominal. Tranquilo? Virando a página. Leia a frase a seguir e responda as questões. Meu menino vai me ensinar uma lição valiosa. Tranquilo. Aqui a gente vai encontrar sujeito, encontrar predicado, classificar essas coisinhas, entender essa frase. Tranquilo? Depois, no 7, assinale as alternativas em que a expressão destacada é um adjunto adnominal. Em seguida, identifique o substantivo ao qual o adjunto se refere. Aí eu vou marcar. A letra A tem um adjunto adnominal, sim ou não? Se sim, eu marco ali e digo a que está se referindo, qual é o substantivo. Se não tem, eu não marco e não faço nada. Se é um adjunto adnominal, eu vou assinalar e vou dizer, todos tinham respeito pelo professor, por exemplo. Ali é um adjunto adnominal, as palavrinhas em negrito, sim ou não? E as mesas da sala de aula estavam novas. Da sala de aula, tá? Modificando algum substantivo? Atribui característica a algum substantivo? Sim. Então aqui eu tenho um adjunto adnominal. Eu assinalo a letra E e digo, o adjunto da mesa da sala refere-se ao substantivo mesa. Entenderam? É isso que nós faremos aqui.
E depois, virando a página, nosso último exercício da aula de hoje, sublinhe os adjuntos adnominais das frases a seguir. Vou encontrar todos os adjuntos adnominais e sublinhar. Tranquilo? Então, para eu encontrar os adjuntos adnominais, eu acho o substantivo e vou sublinhando que tá ligado a ele. Beleza, galerinha? Encerramos aqui. Façam. Esses são as páginas, esses são os exercícios dessa semana, né? São essas as páginas. E vão mandando foto, vão tirando dúvidas. Até a próxima aula e espero vocês no Meet. Um beijo!